Eu vou fazer a análise do saque do Felipe com a filmagem pela câmera frontal. Nesse ângulo, eu quero observar alguns detalhes que favorecem a visão da base. Então a gente já percebe que a base ela está negativa, ela não está na diagonal como deveria ser, mantendo o quadril e o peitoral no mesmo ângulo, fazendo com que o ombro direito dele saia lá de trás. Então isso aqui permite que ele tenha uma qualidade melhor. Então nesse caso, como o pé direito já está invadindo, já passou o pé esquerdo, naturalmente o quadril vai acompanhar e o ombro, o trabalho do peito e do ombro também vai acompanhar, então o ombro já sai numa alavanca menor. Isso aqui é um problema. Tem uma situação muito comum em que o jogador até sai com esse pé de trás, no caso do destro, bem na diagonal, mas quando ele arrasta o pé, ele passa o pé, o bico do pé direito, ele acaba passando o pé esquerdo e acaba mantendo esse ângulo na diagonal parecido, mesmo arrastando. É um erro muito comum. Nesse caso, o Felipe ele já saiu com o pé já negativo. Na câmera de trás a gente vai poder ver melhor isso. Então vamos pegar o lançamento. Ele lançou claramente usando os músculos em volta do ombro. Ele não jogou o quadril para trás e depois para frente. Então o quadril não cria um arco que no lançar, que ele joga para trás o quadril, e no momento do lançamento ele usa o quadril para lançar, formando um arco oposto, como se fosse um espelho. Então ele vai lançar com o braço esquerdo, cotovelo levemente flexionado e mão. Então, ó, nesse momento aqui, isso aqui já compromete demais o lançamento. Esse cotovelo não pode estar flexionado, porque senão ele vai gerar uma alavanca de cotovelo, fazendo com que punho e antebraço gere um lançamento através dessa ideia. Isso aqui acaba acontecendo quando esse braço sobe mais no momento que antecede o abrir a mão. Então isso aqui compromete muito a qualidade do lançamento. Então ele lança, tá vendo? O braço flexionado o tempo inteiro, abriu a mão na altura da cabeça, está ótima essa ideia, lançou a bola para frente e para o alto, criou uma alavanca de maneira não natural, ele projetou o corpo para frente para saltar. Essa alavanca poderia ser criada para lançar, aí ele flexionaria e saltaria. A raquete é jogada de frente para trás. Então, o primeiro ponto, a base. O segundo ponto, o lançamento. A gente precisa trabalhar o quadril para ter um padrão e criar uma alavanca melhor. Um outro item aqui, os pés estão um pouco separados, está um pouco longe demais. Isso aqui também atrapalha na hora do flexionar e do saltar. Não impede, mas atrapalha. Então ele levanta o pé de trás e depois vem o salto com o pé. Então isso aqui não está simétrico, não está os dois pés subindo. Primeiro ele estica uma perna e depois joga todo o peso em cima da perna esquerda. Raquete que sai desse ponto, nós vamos ver na câmera de trás, que vai dar para mostrar muito bem. E joga ela lá atrás direto. Então isso aqui está gerando
um movimento circular. Essa raquete tem que ser puxada para trás. O cotovelo está um pouco alto demais aqui, isso aqui não seria um problema no flexionar e no saltar, mas como a raquete está para diagonal lá atrás, isso aqui também vai comprometer o desenho da laçada, a raquete vai cair, e aqui tem um ponto que é muito importante a gente mostrar. O cotovelo que estava nesse ângulo, ele sobe para esse ângulo. Então perceba que o cotovelo, o braço e o antebraço, ele está mantendo o desenho que ele estava aqui. Então em nenhum momento, quando ele estava nesse ponto aqui, em nenhum momento o antebraço com o braço, isso aqui não acontece quando o corpo sobe, para que essa raquete, que o bico dessa raquete venha para baixo, lá perto do quadril. Isso não vai acontecer. Essa raquete, quando o corpo sobe, ela cai. A mão cai, o antebraço cai e essa raquete sai normalmente abaixo do quadril ou no quadril, dependendo do movimento. Isso aqui é um movimento correto, a raquete sai claramente abaixo do quadril. Então, no momento que ele vai puxar aqui, ele mantém o cotovelo travado lá em cima. Então, você percebe que quem está trabalhando aqui é a mão e antebraço. Então, na hora que ele vai subir, esse braço em 90 graus gera um trabalho do cotovelo subir muito mais e depois, naturalmente, o antebraço vai subir. Não sei se ficou claro essa parte. Ele sobe, joga lá para as costas, mantém o braço esticado para a diagonal, deixa a raquete cair e usa os músculos em volta do ombro. Então, o trabalho está acontecendo de ombro. Bate desse ponto para esse ponto. Então, você percebe que o quadril dele está nesse momento de lado. Quando ele batesse, esse ombro que está aqui deveria ser projetado aqui para frente e terminar aqui com o pé direito dele vindo aqui para fazer o contrapeso. Isso não vai acontecer. Tanto que olha o trabalho do pé. Olha o pé de trás, que deveria, no saltar, fazer esse efeito do chicote aqui, como se desse um coice, né? O pé dá uma chicoteada nesse ponto aqui, então aqui ele dá uma chicoteada natural dessa região aqui girar e vir aqui na frente. Então existe um contrapeso acontecendo aqui desses dois pontos. Nesse caso, esse pé que está aqui e esse que está aqui, eles caem praticamente alinhados aqui. Então, isso trava a possibilidade do quadril continuar. Aqui, ele terminou no pisar, ele usou um pouco do quadril. Nesse momento, ó. Mas aqui ele está terminando de costas para a quadra, totalmente de frente para a lateral. Se ele tiver que voltar para esse ponto, ele precisa criar uma nova base e se reestruturar aqui para voltar para o ponto, porque ele já caiu totalmente desequilibrado. Ele caiu para a lateral.
Quando você cai com o pé direito aqui, o esquerdo aqui, você já volta para a base e já está pronto para a próxima bola. Você já está recuperado do movimento do saque. Então esse tempo aqui também compromete um pouco. Se o adversário estiver devolvendo bem na frente, vai comprometer um pouco da qualidade. Então vamos só ver se é padrão. Olha nesse caso o quanto ficou negativo os pés. Isso aqui está muito negativo. Isso aqui está comprometendo muito o quadril e o trabalho do ombro. Na câmera traseira isso aqui vai ficar muito claro. Vai fazer o movimento, braço, antebraço e mão vão jogar a raquete, então não está uma simetria da mão lançar em conjunto. Isso aqui é um problema, porque primeiro o lançamento tem que ser alto e ele consegue lançar alto. Então, tudo bem nesse caso, mas quem não consegue já tem uma dificuldade muito grande. Outra coisa, esse traseiro aqui, ele pode cada hora acontecer de uma forma. Porque como é a mão que está levando a raquete para o alto e para trás, cada hora ele pode levar para um ponto diferente, gerando um time diferente, gerando um desenho diferente. Então, desse ponto, ele já está com o quadril e o peitoral claramente para frente. Então, isso aqui está claramente para frente. Já comprometeu a trajetória desse ombro na câmera traseira, isso aqui vai ficar claro. Bate sem o trabalho do quadril, então o corpo sobe, caiu atrás da linha negativo, então o corpo não sobe para a diagonal, ele apenas sobe realmente em linha reta para o alto e cai atrás da linha com os pés alinhados. E aí dá aquela continuada do quadril, que é apenas para desacelerar, que deveria acontecer com o pé esquerdo na base e esse direito dando aquela chicoteada aqui para cima. E dependendo do quanto esse ombro entra mais para frente, como você vê o Djokovic terminando os saques dele, Alcaraz e todos eles, mas o Djokovic é um exemplo bom, esse pé acaba terminando aqui em cima, às vezes até mais alto, dependendo da necessidade do contrapeso que o pé de trás vai criar. Então você só tem contrapeso quando você tem um movimento longo para frente. Então o movimento, o ombro, cotovelo, braço, mão, raquete indo para frente, o contrapeso vai acontecer aqui atrás. Então isso aqui é um ponto importante que precisa ser trabalhado. Vamos ver o último saque. Cotovelo flexionado no lançar. Olha o trabalho da mão. A mão esquerda. Esse trabalho dela fazer esse zigue-zague é porque a mão direita está trabalhando. A esquerda acaba acompanhando de maneira simétrica o desenho da direita. Como não é quadril lançando, aquele subiu vai entrar na quadra. Mas olha o desenho do salto. É que o lançamento foi para frente, ele foi buscar a bola, mas o desenho do salto, ele não é através do quadril. Então a potência do saque não está no quadril, no ombro e na transferência da alavanca para o mais solto, que é o punho, para onde vai acontecer a chicoteada lá em cima, na hora que o braço esticar. Isso não vai acontecer porque quem está trabalhando é o ombro. Por isso que esse golpe, por isso que o salto cai de frente com os dois pés. Então esses pontos precisam ser trabalhados.